Olá, meu querido e minha querida, tudo bem? Estou aqui eu mais uma vez na nossa série sobre administração da produção para falar da parte 2 sobre projeto de rede e operações produtivas. E hoje é muito interessante a aula, porque a gente vai falar sobre a configuração da rede. Então, já no início a gente entra aí, né? Já que eu estou falando de configurar, então como é que eu mudo a forma da rede de uma forma que me atenda? Eu tenho então, mesmo quando uma operação produtiva não possui ou mesmo controla diretamente outras operações produtivas na rede, pode ainda assim desejar usar a sua influência para mudar a forma da rede. Por que eu faria isso, né? Vou falar um pouquinho mais à frente. Mas vai envolver então o quê? Tentar gerenciar o comportamento da rede por meio de sua reconfiguração, de modo a mudar o escopo de atividades desempenhadas em cada operação e a natureza dos relacionamentos entre eles. A função de partes da operação não necessariamente uma mudança da propriedade sobre partes de outra operação. Então envolve isso tudo, mais uma realocação da responsabilidade pela realização de tais atividades. Voltando à pergunta, para que raio eu ia querer ter mais influência na rede? No vídeo anterior, eu falei com vocês o seguinte, olha, eu posso estar querendo muitas vezes saber se lá no final meu produto está sendo entregue do jeito que eu acho que tem que ser. Se não tiver, eu tenho que influenciar, porque é o meu nome, é a minha marca que está chegando para o cliente e às vezes não está chegando do jeito que o cliente está satisfeito. Às vezes a marca é muito boa, mas ela está sendo mal vendida. E aí a gente chega a um ponto de falar assim, não, deixa que eu vou olhar essa rede. Se preciso for, vou reconfigurar, vou tirar alguns elos do sistema, vou primarizar algo, vou deixar algo de lado e por aí vai. Então, para fazer isso, a gente pode lançar a mão da integração vertical. Integração vertical é o grau de posse de uma organização da rede da qual faz parte. Em nível estratégico, envolve a análise pela organização da conveniência de adquirir fornecedores e ou clientes. Então, para exemplificar, desenhando um gráficozinho fica sempre mais legal, imagina uma rede normal. Eu tenho o fornecedor 2, tenho o meu fornecedor 1 e tenho a minha organização. Show de bola! Por a minha organização, ela também tem um cliente 1 e esse cliente ele tem outro cliente que seria o cliente 2 do ponto de vista da minha organização. Mas aí eu resolvi fazer uma integração vertical porque eu achei que não está bacana, achei que não está sendo bem entendido, os meus clientes eu sinto que está reclamando da marca, o problema não é a marca, é a forma como está sendo trabalhada essa marca ao longo da cadeia. E aí eu faço uma rede verticalizada. Então aquele cliente que era 1, que era 2, ele vai passar a virar cliente 1. Por quê? Porque o fornecedor, perdão, tá gente? Fornecedor que era 2, ele vira fornecedor 1, porque eu fui lá e comprei aquele antigo fornecedor 1. Agora aquilo faz parte da organização. A organização continua se mantendo, e aí eu fui lá e comprei também o meu cliente. Fui lá, comprei o cliente porque aquele atacadista não estava trabalhando legal, então agora eu entrego diretamente para o cliente final, que virou o meu cliente 1. Então isso pode acontecer de várias formas, em vários momentos, da rede, né, desde que a organização ache que há necessidade. Então, a integração vertical ainda, no nível de produtos ou serviços individuais, significa que a operação está decidindo se produz um componente individual específico ou se ela mesma realiza um serviço específico ou alternadamente compra de um fornecedor. Então isso é uma decisão que as organizações têm muito, quando ela vai pegar e vai falar assim, estamos lançando um novo projeto, mas tem esse componente, a gente fabrica ou compra de outro. E é uma decisão difícil. Mas, se ela resolver comprar de outro, você tem a rede normal. E esse outro pode ser o fornecedor 1, que entrega para o fornecedor 2, que entrega para o fornecedor 3, que vai entregar para a minha organização e fazer a montagem, e aí eu entrego o produto para o cliente, por aí vai. Mas eu posso tomar a decisão de verticalizar isso. E ir lá e falar assim, olha, agora eu tenho o fornecedor 1, ainda tenho o fornecedor 2.
Só que o fornecedor 3, esse eu já eliminei da conta. Por quê? Eu integralizei, ou eu ocupei a posição que ele ocupava dentro da rede, junto ao fornecedor 2, ou às vezes eu comprei a operação que era o fornecedor 3 de fato. Integralizei dentro da minha organização e montagem, e aí eu posso estar entregando o produto. Então o que está acontecendo aí? De um lado, eu tenho um produto chegando pronto para mim, da rede normal. Do outro, tem uma parte do produto que eu resolvi eu mesmo fazer, ou eu mesmo montar, ou eu mesmo estar tomando conta, eliminando uma operação que tinha. Às vezes para poder diminuir bastante. Então o que acontece? A gente vê no mercado de automóveis, os automóveis antigos, década de 90 aí, você tinha lá mais de 700 fornecedores dentro de um único automóvel. Isso foi se verticalizando, verticalizando, que hoje mal deve chegar a uns 200. Então você vê, isso permite uma maior confiabilidade, uma flexibilidade, rapidez para atender os clientes, né? Não tem aquele monte de fornecedor, não tem um fornecedor dependendo do outro. Imagina que o fornecedor 700 falhou e falhou a cadeia inteira. Então, agora eu tenho só em torno de 200 aí no automóvel normal. Direção da integração vertical, também é importante. Para que lado vai? Para o lado da demanda ou para o lado do fornecimento? Para onde eu quero verticalizar isso? Para onde eu quero integrar? Primeira decisão de integração vertical que uma organização deve tomar diz respeito à direção no qual ela tem interesse de exercer a própria rede. Se o fabricante decidir que deve controlar parte maior de sua rede, deve expandir-se comprando seus fornecedores, tornando o seu próprio distribuidor, ou comprando de seus clientes, um atacadista ou um varejista. E nesse meio, você pode fazer os dois. Não precisa fazer só um, posso fazer os dois. Então, quais são as estratégias? Primeiro, expandir-se no lado do fornecimento da rede, às vezes é chamado de integração vertical a montante, upstream, ou para trás. Então, toda vez que eu estiver indo para lá, para o meu fornecedor, a minha estratégia é upstream, né? Ou para trás. Eu estou integralizando não a venda dos meus produtos, mas sim quem fornece para que eu produza aquilo. Mas de outra forma, então, eu tenho expandido para o lado da demanda, chamado de integração vertical jusante ou downstream. Então, a gente tem a montante para o lado do fornecedor, ou upstream, ou para o lado do cliente eu tenho um downstream ou a jusante. Então são essas duas partes aí, você deve ficar ligado que de volta e meia essas palavras em inglês elas pintam aí e é importantíssimo, principalmente em provas aí, né, de concurso, alguma seleção que você vai fazer, pode acontecer porque a gente sabe que a língua americana é muito forte aqui dentro do Brasil, né? Tem muitos termos que é usado para isso. Mas a gente tem que olhar a amplitude da integração vertical, ou seja, a partir da minha empresa, qual o tamanho que eu quero integralizar? Até que ponto eu quero chegar? E para isso a gente tem a amplitude da integração vertical. Depois de estabelecer sua direção e sentido de expansão, uma organização deve decidir até que ponto deseja lançar a sua iniciativa de integração vertical. Até que ponto que é legal? Até que ponto é legal eu colher na natureza e entregar para o cliente final? Então, temos estratégias. Algumas organizações deliberadamente escolhem não integrar até um nó muito distante de sua posição original na rede. E vou dizer por quê. O que acontece, turma? A gente, quando está muito longe daquela coisa que é a nossa expertise, quando a gente está fazendo uma coisa muito distante, a amplitude está muito grande, primeiro que a gente tende a não fazer tão bem feito quanto quem tinha aquilo como atividade fim da sua empresa, como missão da empresa. Às vezes a missão da minha empresa não tem nada a ver com eu integralizar alguns fornecedores ou alguns clientes. E talvez eu não vou fazer direito. Então é importante eu ter a consciência do que eu quero fazer e como eu quero fazer para que eu não corra e às vezes, em vez de ter mais eficiência, eu tenho uma deficiência na minha operação. Por outro lado, algumas organizações escolhem tornar-se muito integradas verticalmente. Então, tem organizações que quando a gente está falando de amplitude e de verticalização. Então tem umas que escolhem tornar-se muito integradas. Algumas não querem ir e as outras querem integrar bastante. Fica aí a decisão dependendo da organização que você quer para você, o que você quer fazer. Vou dar um exemplo aqui que me ocorreu agora, inclusive.
A gente via muito as lanchonetes antigamente, elas iam lá em algumas empresas grandes, como a Frisa da vida, aí, Sadia, Perdigão, e elas compravam as carnes de hambúrguer pronta. Então ela comprava a carne de hambúrguer pronta e ia fazer o seu lanche lá e tal. E aí o que ocorreu muito agora, né? Começou-se a ter uma gourmetização do hambúrguer. E aí elas passaram a produzir as próprias carnes. Elas vão no açougue, compram as carnes e produzem as próprias carnes lá com o peso específico que eles querem e tudo mais. Então você vê, elas fizeram uma integração. Aquela parte que elas compravam direto de um varejista, agora elas compram, lógico, respeitando o tamanho direto do atacadista, que é o açougue, e elas mesmas produzem aquilo. Ou seja, eu verticalizei, até o meu hambúrguer pode ocorrer uma verticalização. Bom, e a gente tem, né, continuar configurando a rede aí, os efeitos da integração vertical. Então, ó, a questão da integração vertical é que todas as organizações devem responder relativamente simples, mesmo se as decisões em si não for. Qual a pergunta? As vantagens que uma integração vertical confere, dado um conjunto particular de circunstâncias de uma organização, atendem aos objetivos de desempenho necessário para ela competir mais efetivamente em seus mercados? Sim? Não? Talvez? Então, a gente tem que olhar os efeitos que pode ter toda vez que você verticaliza. E aí a gente tem efeitos na qualidade. Os benefícios potenciais de qualidade da integração vertical derivam da proximidade da operação produtiva com seus clientes. Então, quando eu integro muito para o lado do cliente, eu consigo estar lá olhando o que o meu cliente está achando dos meus produtos e isso eu posso estar refletindo, trazendo mais qualidade para dentro da empresa. As origens de qualquer problema de qualidade são normalmente mais fáceis de rastrear por meio de operações internas à empresa do que mediante fornecedores externos. Então, assim, algum problema que veio num produto, numa peça que eu pus no produto do defeito lá atrás, às vezes você vai querer saber o porquê, porque o cliente reclamou da qualidade e às vezes é um buraco negro, você não descobre. Temos também aí a rapidez. Operações verticalmente integradas podem significar sincronizar mais próximas de programações, o que acelera a passagem de materiais e informações ao longo da rede. Então, tem um efeito de rapidez, aí, pelo menos de informações que ocorrem. Então, assim, as informações ficam cada vez mais rápidas quando você está no sistema comum, a maior parte da rede. Temos o efeito, né, a integração afeta a confiabilidade. Melhores comunicações ao longo de uma rede verticalmente integrada também podem resultar em promessas de entrega mais confiáveis, mesmo quando obstáculos internos significarem que as entregas serão perdidas. Haverá maior probabilidade de os fornecedores da casa identificarem o problema de forma que o cliente poderá ser notificado. Então, o cliente nem sempre está preocupado. Ah, vai ter que chegar, não chegou, não confio mais nessa empresa. Às vezes ele fala, olha, eu confio que vai chegar amanhã, porque geralmente quando vai ter algum atraso, eles me informam uma semana antes. Então eu confio no meu fornecedor. Então a confiabilidade pode estar muito aí. Integração vertical afeta a flexibilidade. Então a integração vertical fornece o potencial de flexibilidade para guiar desenvolvimentos tecnológicos, bem como negá-los aos concorrentes. Então você pensa, vou voltar lá no hambúrguer, tá? Quando tá lá, tem um hambúrguer de 200 gramas, mas eu quero fazer um hambúrguer de 400 gramas, é totalmente flexível, porque a operação é minha, eu que monto, eu que faço a carne lá, eu que trituro, monto ela bonitinho, eu posso fazer com o que eu quiser, muito flexível. Se o cliente quiser, né, tem operações que eles fazem na hora. Ah, eu quero um hambúrguer com a carne de 400 gramas. Peso lá direitinho, faço aquele hambúrguer de 400 gramas na hora para o meu cliente. Então, a integração vertical jusante fornece um potencial para desenvolver produtos e serviços que atende mais específica e precisamente a necessidade do meu cliente. Então, se ele tem uma necessidade de uma carne de 400, lá faço eu. É uma de 300, faço também. 579 gramas, vamos fazer também. O negócio é não perder venda. Então, se a gente puder ser flexível ao ponto de fazer para o cliente uma coisa personalizada, ó, quem não quer, né? Integração afeta o custo. Ó, operações integradas verticalmente podem proporcionar o potencial para compartilhamento de alguns custos, como pesquisa e desenvolvimento ou logística, por exemplo.
A longo prazo, a integração vertical também pode permitir que a capacidade e, portanto, a utilização de capacidade seja equilibrada. E aí, um caso que me vem à mente é a Embev, né? Que era Ambev, virou Embev, quando ela verticalizou uma série de cervejas que eram de cervejarias que eram concorrentes. De cara, ela começou a usar o quê? A capacidade logística. Então, tinha às vezes 2 caminhões fazendo a mesma rota com metade da capacidade de cada um. Quando eu integralizei, agora é um caminhão só que faz a capacidade dos dois, né? Ele anda com a capacidade lotada. Então, isso é muito bom, né? Isso reduz custos, né, para a operação. Eu nem quero dizer que a contabilidade você integra, então você não precisa de 2, precisa de uma. Algumas decisões, gerente geral, você não tem 2, você tem um. E algumas decisões vão sendo tomadas e o custo vai diminuindo e a rapidez aumentando nas decisões. E a flexibilidade também, né? Turma, essa foi então a nossa segunda aula, a parte 2, de projeto da rede de operações produtivas. Espero que você tenha gostado, espero que esteja ficando bacana, porque essa aula ainda tem a parte 3 e a parte 4, que é um conteúdo bem denso que a gente tem que entender aí, que cai, chove nos concursos, chove nas provas, e é importante a gente estar conhecendo tudo isso aí. Gostou? Deixa o like, deixa o comentário. Se não gostou, não dá dislike, que isso é feio. Mas se inscreva no canal e eu aguardo você na próxima aula. Fica aqui o meu abraço. Tchau, tchau.